os Defensores do Universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais 3 pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a Feiticeira, o Mentor e Gorpo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do Esqueleto. Olá, tudo bem? Sei que você ficou pensando assim, oba, hoje não vai ter aula, a gente vai assistir desenho, né? O pessoal da técnica aqui também ficou empolgado, todo mundo com vontade de assistir o He-Man aí, né? Se você se comportar aí, eu acho que no final a gente consegue passar ele para você, a gente completa aí, né? Porque ficou só na vontade, né? Bom, tudo bem? A gente vai dar continuidade aqui ao nosso trabalho com física, né? Hoje a gente vai trabalhar com uma base maior de dinâmica, né? Hoje a gente vai complementar um pouco mais ainda a base de dinâmica. E, para a gente começar, né, o vídeo foi para dar um mote, uma ideia, né, do que a gente ainda vai trabalhar para frente. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouco do He-Man. E, para dar continuidade, eu vou lançar uma pergunta, né? E a gente vai tentar, na aula de hoje, tentar responder essa pergunta. Dá uma olhada no visual aí, por favor. Acompanha lá. Quando jogamos uma pedra para longe, ela começa a se movimentar devido ao impulso dado pela mão. Mas por que continua a se movimentar depois de estar solta, fora da mão? Bom, os gregos antigos, eles tentavam explicar essa situação de uma maneira bem, vamos dizer assim, para nós agora estranho, né? Eles falavam assim, que quando a pedra voa pelo ar, ela toma o lugar do ar e deixa um vazio atrás dela, né? Deixa um vácuo. Mas os gregos antigos não aceitavam a ideia do vácuo, da não existência de nada, né? Um troço meio estranho, mas é assim mesmo. E aí, da existência do nada, melhor dizendo. E aí, quando a pedra ocupava o lugar do ar e deixava esse vácuo, o ar que estava sendo deslocado acabava vindo para trás da pedra, para ocupar esse espaço. Era esse ar que vinha para trás da pedra, que era deslocado pela própria pedra, que continuava empurrando a pedra para frente, né? Isso é uma noção que para nós hoje parece ser meio tola, meio bobinha, mas era o modo que eles tinham para explicar essa situação naquela época. Isso é antes de Cristo. Demorou um bom tempo, né, até aparecer alguém lá no século XVII para tentar explicar isso de uma maneira mais adequada. Esse alguém, na minha forma de ver, é o cara, né? O cara Isaac Newton. Olha aí no visual. Né? Essa situação que mostra aí, inclusive, uma situação que muita gente já ouviu falar, da situação de cair a maçã na cabeça do Newton e a partir daí ele tem o estalo. Ah, vou desenvolver a física a partir dessa maçã caindo na cabeça. A história, obviamente, não é bem assim, né? Mas é um conto da carochinha que se conta a respeito da situação, mas de verdade isso tem muito pouco, né? Na ideia da sequência da dinâmica, a gente vai perceber que essa situação provavelmente não deva ter acontecido. Para tentar explicar, né, aquela situação que os gregos explicavam de uma maneira tão peculiar, Newton, vamos dizer assim, analisou muito o mundo na sua volta e a partir de algumas leis que ele enunciou, que ele estabeleceu, a situação do movimento da pedra foi melhor caracterizado e chegou ao ponto de ser totalmente compreendido
do modo que hoje a gente tem que acabar aceitando, né? Apesar de que algumas ideias que vieram lá dos gregos antigos a respeito do movimento, muita gente hoje ainda tem essa ideia na cabeça, porque é uma ideia que apela para o senso comum, uma ideia que é facilmente engolida, vamos dizer assim, né, na falta de uma opção melhor para explicar determinado fenômeno. Na sequência, né, a gente determina que as leis de Newton, que a gente vai trabalhar hoje, são a base da dinâmica, né? Essa disciplina que complementa, junto com a cinemática, energia, o que a gente chama de mecânica, né? Matéria de primeiro ano do ensino médio, né? É a disciplina que trabalha o movimento, mas se preocupando com quem gera o movimento, né? No caso, se eu pego um corpo e atiro para cima, quem está fazendo o movimento acontecer sou eu, que estou atirando a pedra para cima. Eu aplico nessa pedra algo que vai fazê-la se movimentar. É esse algo que muitas vezes você pensa assim, né? Um carro está parado. Ele estando parado, tem algum motivo que seja suficiente para ele sair do parado sozinho e se movimentar? Obviamente não. Se o carro já está em movimento, existe algum motivo do nada que faça esse próprio carro, ele mesmo, parar? Também não. Agora, se eu troco essa palavra motivo, né, por a palavra força e penso assim, ó, o carro está parado. Se não há força aplicada nele, ele não sai do lugar. Troca a palavra motivo pela palavra força. O carro está em movimento. Se não há força para fazê-lo parar, ele não vai parar. Trocamos de novo a palavra motivo para a palavra força. Então, é essa palavra força que Newton encontrou para estabelecer aquilo que pode causar alteração no movimento. E é na aula de hoje que a gente vai falar mais sobre força, sendo que a gente já falou um pouco na aula anterior, porque força é um vetor, a gente falou de grandezas vetoriais e alguns exemplos a gente usou o vetor força para caracterizar, correto? Na sequência aí, perceba. Para tentar explicar essa situação que a gente propôs no início, a gente pode começar estudando a chamada primeira lei de Newton, a chamada lei da inércia. A lei da inércia, acompanha aí, diz assim, um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, a resultante é igual a zero. Né? Quando a gente analisa essa situação, né, é importante que a gente veja essa situação até um pouco, às vezes, traduzindo as palavras difíceis que estão aplicadas na situação. Por exemplo, a gente até diz, vamos traduzir o fisiquês aí. O texto está dizendo que se um corpo qualquer, ele está parado, a tendência que ele tem é de continuar parado. Se um corpo está em movimento, a tendência que ele tem é permanecer em movimento. Para que isso aconteça, né, ele tem que ter uma característica especial. A resultante aplicada sobre ele tem que ser zero. Lembra que na outra aula a gente falou de vetor resultante. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a força resultante. Resumindo, se a força resultante aplicada num corpo é zero, ele tem duas possibilidades de estar. Ou ele está parado, e vai continuar parado enquanto essa força, quando não existir força resultante sobre ele, ou ele vai continuar em movimento se ele já está em movimento. E continuar o movimento já estando em movimento, ele continua esse movimento no que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, já que a segunda lei de Newton vem mostrar que ele permanece em movimento sem alteração na sua velocidade. Para a gente caracterizar um pouco melhor a primeira lei de Newton, a lei da inércia, dá uma olhada no visual aí. Essa é uma tirinha feita por um estudante de ensino médio para caracterizar como ele entendeu a primeira lei de Newton. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Uma forma engraçada que ele encontrou para entender o fenômeno. Outra forma de ilustrar a primeira lei de Newton é pensar na situação de que por que a gente tem a necessidade de usar um cinto de segurança, um airbag, né? Equipamento de segurança que vem contra o quê?
Vem contra a tendência da permanência do movimento, segundo a lei da inércia. Quando você está em um automóvel, vamos supor a 80 km por hora, você estando dentro dele, você assume a mesma velocidade que ele. Num caso de um problema, de uma batida, por exemplo, quem parou, num primeiro momento, foi o carro. Se você não estiver preso a ele, a sua tendência é continuar o movimento com a velocidade que você tinha antes do evento acontecer, no caso a batida. Se você estiver preso ao carro, no caso com o cinto de segurança, o carro parou, você para junto com ele. O airbag é outra forma de segurança em relação a isso, de amenizar a batida, de diminuir a tendência que o corpo tem de seguir no seu movimento, ok? Na sequência, já que a gente está falando bastante de força, acompanhe ali na tela que a gente trabalha a situação. Mas, bom, força tudo bem, mas o que é força, né? Na tela você consegue enxergar a definição de força. Força é um agente físico capaz de deformar um corpo ou alterar a sua velocidade ou as duas coisas ao mesmo tempo. Olha para cá, por favor. Força consegue fazer duas coisas separadamente ou ao mesmo tempo, né? Ou a força consegue alterar o estado do corpo, estado de repouso, ele vai continuar em repouso, até que uma força seja aplicada sobre ele, ou estado de movimento, porque ele vai continuar em movimento, até que uma força extra, resultante, diferente de zero, seja aplicada sobre ele e mude esse estado. Mas também a força tem a caracterização de deformação dos corpos, quando ela está presente. Por exemplo, olha para cá. Você tem essa simples folha de papel aqui. Se eu aplicar força nesse papel, eu consigo deformá-lo. Essa deformação é permanente. Nunca mais essa folha, nem que se eu reciclá-la, nunca mais essa folha vai voltar a ser o que ela era antes. Essa deformação, pela aplicação de uma força, uma deformação, que a gente chama de deformação permanente. Agora, no caso de um corpo como esse, uma mola, que se eu aplico uma força, ele se distende, ele se deforma, essa deformação a gente chama de deformação provisória, porque a deformação acontece enquanto a força está sendo aplicada. A força deixou de agir, a mola volta ao seu tamanho original, certo? Então a força tem essa caracterização de causar deformação. E também pode causar as duas coisas. Lembra da batida, né? De um corpo, de um carro. A batida vai ocasionar mudança na velocidade e vai causar deformação na lataria do carro, né? Essa deformação muitas vezes permanente, tá certo? Então a força tem essa caracterização, certo? Bom, já que força é um vetor, a gente tem que procurar entender que, se força é um vetor, vetor tem a caracterização de direção, sentido, além do módulo ou intensidade, que é número e unidade. Mas, sendo um vetor, sendo uma grandeza vetorial, força precisa de um instrumento para ser calculado, ou melhor, para ser medido. Esse instrumento, veja aí no visual, é o chamado dinamômetro, que a gente tem no desenho aqui no visual, e a gente tem um aqui para demonstrar. O que é um dinamômetro? Na verdade, um dinamômetro nada mais é do que uma mola, que está guardada aqui dentro. Está vendo aqui, ó? É uma mola. Essa mola, ao ser deformada, deixa eu arrumar aqui de novo, só um instantinho. Vou colocar o parafusinho aqui. Deixa para depois. Essa mola, ao ser deformada, quando eu coloco um corpo pendurado aqui, a deformação vai ser proporcional à força aplicada. Então, a força que pode ser medida por essa escala vem da deformação da mola. Então, o dinamômetro, como o relógio mede tempo, uma balança mede uma massa, o dinamômetro tem a possibilidade de medir força, certo? Voltando para a ideia do He-Man, né? O He-Man, a gente escolheu aquele pedacinho do desenho do He-Man, por quê? Porque ele faz a frase célebre dele, né? Eu tenho a força. Mas será que o He-Man é forte mesmo? Aí que vem uma ideia bastante errada a respeito da situação de a gente trabalhar o conceito de força. Bom, quando a gente fala de força, a gente tem que entender que força é uma coisa que você consegue aplicar, mas você não tem. A gente ainda vai muito falar disso, por quê? Porque o que a pessoa tem, o que lhe torna, ou que lhe dá a possibilidade de aplicação de força, é energia. Então,
por uma tradução errada do desenho, que é americano, quando foi traduzido para nós aqui brasileiros, a frase que ele diz que é I am the power, eu tenho o poder, virou eu tenho a força. E só que para o desenho, né, para a maioria das pessoas, não tem problema nenhum. Mas para o conceito de força, isso é muito problemático. Por quê? Porque força não se tem, ela só se transmite. Eu consigo aplicar força. Eu consigo aplicar força tanto quanto energia que eu tenho disponível no meu corpo. Então, quando eu falo em força, tem que entender, força não é uma coisa que se tem, é uma coisa que se aplica. Portanto, o He-Man não é forte, ele é muito poderoso, ele tem energia. Certo? Bom, a gente falou que se a resultante for nula, o corpo se encontra no estado de inércia, ou em repouso ou em movimento. Mas se a força resultante não for nula, né, o que vai acontecer? Se a gente pensar na primeira lei, né, se o corpo tem resultante nula, ele fica em repouso ou ele mantém o movimento. Se a resultante dele é zero, esse movimento vai acontecer com velocidade constante. O MRU, o movimento retilíneo uniforme. Mas, e se a velocidade variar? Pela aplicação de uma resultante que não seja nula. Se a velocidade varia, o que acontece? Lembra de cinemática. Olha no visual aí, que se velocidade varia, existe aceleração. Lembra de cinemática, mais uma vez. Se existe aceleração, né, a relação entre ΔV e ΔT, então a gente cai na chamada segunda lei de Newton, cujo nome oficial é princípio fundamental da dinâmica. Quando a gente trabalha a chamada segunda lei, a gente tem que entender que o corpo já não tem mais velocidade constante, o corpo tem aceleração, tendo aceleração, ou melhor, para ter aceleração, ele tem que ter uma força resultante não nula aplicada sobre ele. E aí que vem a relação, que um corpo de determinada massa, sofrendo força resultante não nula, ele acaba acelerando. Isso vem a ser o que a gente chama de segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que mostra, olha para o visual, força resultante é igual a massa vezes aceleração. O que muitas vezes as pessoas, para tentar lembrar, faz assim, ó, fazer mais amor. A equação da segunda lei, tá certo? É o modo que a gente tem de entender que para um corpo de determinada massa variar a sua velocidade, tem que ter a necessidade de ter uma força resultante aplicada. Se a força resultante for nula, não tem aceleração, variação de velocidade não existe, o corpo está sob a ação da ideia da inércia. Ok? Bom, na sequência, a gente cai na chamada terceira lei. Há uma ideiazinha que eu estava me esquecendo. A segunda lei, ela é baseada numa equação. Essa equação, você vai usá-la para fazer contas. Então, quando você trabalha com as chamadas leis de Newton, a primeira é uma ideia teórica. A segunda é uma ideia de cálculo. E a terceira, a chamada terceira lei ação e reação, essa terceira lei é outra ideia teórica. Só que veja, nenhuma das três pode ser usada separada. As três são sempre usadas em conjunto. Olha aí em relação à terceira lei. Muita gente sabe a ideia geral da terceira lei, o enunciado dela, que está colocado aqui, ó. Toda vez que um corpo exerce uma força num corpo B, este também exerce em A uma força F, tal que essas forças têm mesma intensidade, que é o módulo, têm mesma direção em sentidos opostos. Muitas vezes as pessoas do ensino médio tradicional, elas trazem essa ideia de maneira até tranquila. Ação e reação, o cara decora. Ah, quando existe uma ação, tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que sentido contrário. Se eu dou um soco na parede, a parede dá um soco na minha mão também. Pode parecer estranho isso, mas é verdade. Isso é a ação da chamada terceira lei, tá certo? Só que essa ideia da terceira lei, só dizer que as forças de ação e reação têm mesma intensidade, mesma direção, só que sentido contrário, às vezes não é suficiente para a gente entender completamente a terceira lei. A gente precisa de mais um pouquinho de detalhes. Os detalhes estão aqui, ó. As duas forças, a ação e a reação, elas têm que ter a chamada mesma natureza. Mesma natureza significa mesmo nome. Ou seja, se uma força aplicada é chamada peso, que a gente vai falar bastante depois, a reação a esse peso também é um peso.
Outra força comum é a força do atrito. A força aplicada do atrito é recebida como sendo atrito também. Mesmo nome, mesma natureza. Não existe uma ação peso e uma reação atrito, por exemplo. Certo? Outra ideia que é bastante importante é que elas não se equilibram. O que é equilibrar em física? Se anular. Para elas se anularem, elas têm que ser aplicadas no mesmo corpo. Como ação e reação estão aplicados em corpos diferentes, elas não têm como se anular. E essa é uma ideia que a gente vai ver um videozinho rapidinho agora, para a gente poder finalizar a terceira lei e justamente em cima dessa situação do equilíbrio entre duas forças de ação e reação que não podem acontecer. Dá uma olhada aí no vídeo, só um minutinho. I'll never eat fish again. Where's the Baron? Baron? Baron! Baron? Baron! Baron! Baron, where are you? Baron? It's the Baron! Well, come on! I can't keep this up forever! Bom, esse aí é um trechinho de um filme chamado As Aventuras do Barão de Munchausen. Só para te localizar na cena aí, o Barão de Munchausen é um contador de história, é um mentiroso deslavado. Ele conta histórias, muitas histórias em que ele é o herói, vamos dizer assim, né? E nessa história específica, ele está ajudando, junto com alguns amigos, na procura dos pais daquela menininha que aparece ali no filme. Né? Eles estão num barco, ele está inclusive com o seu cavalo branco, no barco, né, no navio, e esse navio é engolido por um monstro marinho. Né? E lá nas tantas, esse monstro expulsa eles de dentro de si, e quando eles se recobram ali da confusão, o barão sumiu. Eles começam a procurar o barão, e o barão aparece, ele mesmo se salvando, se puxando pelo seu rabo de cavalo, ele, inclusive o cavalo branco dele, você viu na cena aí. Isso é possível? Né? É possível você fazer cócega em você mesmo? Se você estiver num barco, para quem gosta de pescaria, né, um barco à vela, né, só que barco à vela precisa de vento, e um dia está sem vento. Mas você tem uma ideia, pô, tem um ventilador aqui, ó, vou ligar o ventilador e vou apontar para a vela. Vai funcionar? Não vai. Você não consegue fazer cócega em você mesmo, o barco não anda com ventilador, e não dá para o barão se salvar puxando pelo cabelo dele. Por quê? Porque é tudo uma ideia baseada na terceira lei de Newton. Para que a ação provoque uma reação, o corpo tem que agir sobre outro. Um sistema tem que agir sobre outro. Se você faz cócega em você mesmo, você é o próprio sistema. E você não consegue ter a ação agindo diferentemente, no caso aí, tendo uma reação. As duas ideias acabam se anulando. O barco é a mesma coisa. A força aplicada na vela está aplicada dentro do próprio sistema, que é o próprio barco com a vela, com o ventilador, todo mundo junto. Ele não consegue, o barão aí, se salvar, porque ele aplica uma força nele mesmo. E essa ação tem resultante nula. Tá certo? Então, é uma ilustração de uma situação absurda, fantástica, mas que é a atração do filme, né? São as histórias fantásticas que o barão cria. Na sequência, no visual, aí, para a gente se encaminhar para a finalização, uma ilustração a mais da terceira lei, olha para cá, representação da roda de tração, que é a roda acionada pelo motor. O motor aciona um eixo, o eixo aciona uma roda, a roda empurra o chão através do atrito,
E o atrito do chão na roda empurra o carro para frente. Então é a ação da roda no chão e a reação do chão na roda. Isso ocasiona o movimento. Eu só consigo andar daqui para ali perto do computador. Por quê? Porque eu empurro o chão para trás e o chão empurra para frente. Isso é uma aplicação direta da terceira lei de Newton. Voltando naquela pergunta para a gente procurar finalizar novamente, né? Quando jogamos uma pedra para longe, ela começa a se movimentar devido ao impulso. Mas por que continua a se movimentar depois de estar solta fora da mão? Primeira lei de Newton, lei da inércia. O corpo já está em movimento, ele permanece em movimento, a não ser que alguém haja contra esse movimento. Então, a explicação mais adequada não é aquela que o ar, né, toma o lugar do vácuo e acaba empurrando a pedra para frente. É uma explicação muito mais detalhada e muito mais embasada dentro do que a gente chama de dinâmica, que são as leis de Newton. Para finalizar, resumindo, acompanha aqui para a gente fechar. Nunca devemos usar as três leis de Newton separadas. Já comentei isso, vamos reforçar, né? As três sempre agem juntas. Não tem como eu aplicar só a primeira lei e esquecer da segunda e da terceira, ou qualquer outra possibilidade dessa forma. Um corpo só altera o seu estado de movimento quando a soma das forças que agem sobre ele é diferente de zero. Força resultante igual a zero, o estado permanece, ou repouso ou movimento. Se a força resultante é diferente de zero, ele acelera. Aí ele pode ter, no caso, vai ter, melhor dizendo, variação na sua velocidade. Aí ele vai ter alteração do estado. Correto? Na sequência aí, olha só. A soma das forças, que é a resultante, é igual à massa do corpo vezes sua aceleração. Segunda lei. Sempre. A massa, a aceleração e a força estão reunidas dentro da segunda lei. A força resultante é proporcional à aceleração em função da massa. Quanto maior a aceleração de uma mesma massa, eu preciso de mais força resultante. É uma análise matemática da equação de proporção entre os valores, as grandezas dentro da equação. E todo corpo que exerce uma força sobre outro corpo recebe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido contrário. É o resumo da terceira lei. Lembra que a força de ação e reação tem que ter mesmo nome e que elas não se equilibram, ok? Dessa forma, a gente finaliza o nosso trabalho com a base da dinâmica, que são as leis de Newton. E, para finalizar mesmo, né, eu já me despeço de vocês, espero que você tenha conseguido aproveitar a aula, mas para finalizar, um videozinho, porque a gente falou de lei de Newton primeiro aqui, a importância do cinto de segurança, uma coisa para você refletir, né, e sempre agir de acordo com a necessidade de sempre estar usando o cinto de segurança. Não esquecer nunca, ok? Um abraço e até mais.